na Câmara Municipal, em São Paulo, por força do movimento negro. Na época não tinha essa onda de Facebook, internet, rede social, mas o movimento se comunicava, né? E, através do movimento negro, na ligação com vereadores no campo da esquerda, foi entendido que a Maria do Carmo era um emblema para o Brasil, né? E ela recebeu o título de cidadã paulistana. Quem era Maria do Carmo? Ela nasceu numa senzala, viveu 17 anos como escrava e sempre trabalhou como empregada doméstica, nunca foi à escola, nunca se casou, era uma cidadã comum brasileira. Portanto, não mereceu receber o título de cidadã na cidade onde ela morava. A Maria do Carmo, André, começou a trabalhar na última casa onde ela trabalhou e depois ficou encostada até morrer, com 70 anos. A gente falava sobre aposentadoria agora há pouco, né? Todo trabalhador e trabalhadora, por lei no Brasil, tem direito à aposentadoria. Porém, os empregados domésticos, nem tanto. Isso é uma questão para o sindicalismo tratar, independente de qual categoria, não é? Por que eu trouxe a história da Maria do Carmo? Porque lá, na época da escravidão, tratada como coisa, ela me contou, eu fui fazer uma entrevista com ela, depois dela ter recebido o título de cidadã paulistana, depois dela ter ido para o Fantástico, ela me contou o seguinte, que na senzala não importava a hora, principalmente para manter os trabalhadores transformados em coisa, sob pressão, os senhores de escravos às vezes invadiam as senzalas pelas madrugadas afora, jogando baldes de água no rosto das pessoas para despertá-las para o trabalho, que era para elas trabalharem sob pavor e, com isso, não terem condição de se organizar. Ela tinha marcas no corpo, ela mostrou o ombro, cheios de marcas de queimadura no corpo. E eu perguntei a ela, o que era isso? Ela dizia, quando nós estávamos doentes ou não estávamos em condição de trabalhar, os feitores vinham com tição, colavam o tição no nosso corpo para a gente poder levantar a qualquer hora para trabalhar. Então, isso nos faz entender que o trabalho era ininterrupto. A hora que o senhor da fazenda, através dos feitores, quisessem que as pessoas fossem coletivamente para o trabalho, havia algum tipo de tortura para que isso acontecesse. Então, o trabalho, mais uma vez falando, era ininterrupto. Seguindo, após a abolição da escravidão, considerando que a abolição foi almejada pelos escravos, pelas pessoas que viviam a condição da escravidão, mas a abolição da escravidão, ela também foi moeda de troca para uma passagem na vida do trabalho do Brasil. A abolição aconteceu pela pressão dos países europeus, sobretudo a Inglaterra. O Brasil foi o último país a realizar a abolição nas Américas, sob pressão da Inglaterra, porque já não mais valia, naquele momento, em 1888, o trabalho escravo e a vida, a partir do trabalho, apenas ligada à agricultura. Era importante dar um passo à frente na constituição do capitalismo. E o Brasil, por ter sido o último país a realizar a abolição dos escravos, entrou na onda capitalista tardiamente. E, após a abolição da escravidão, então, os negros que eram coisa foram transformados em cidadãos livres, porém, continuando na condição ainda de pseudo-propriedade dos senhores de engenho, uma vez que eles não foram absorvidos por essa passagem da lavoura
para a primeira fase do capitalismo no Brasil. Eles continuavam, a maior parte, nas fazendas, trabalhando não mais na condição de escravos, mas de graça, a troca da moradia e de um prato de comida. Isso tem alguma analogia com situações vividas hoje, não é? E não é à toa que a demanda, a organização social por trabalho e educação é uma das mais fortes ainda no Brasil. Tem a ver com esse passado. Bom, a passagem, então, do trabalho forçado para a condição, quebrando a ideia da coisificação, levou a estratégias diversas de conquista pela liberdade, considerando o movimento negro da época, né? Estou falando muito longe, né? Considerando o movimento negro da época necessário como uma atuação para a inclusão dos ex-escravos como cidadãos livres. Várias formas de organização social foram sendo colocadas naquela época, mas tem um advento. Depois da abolição da escravidão, 1888, instala-se a República no Brasil. A República, um fato significativo, 1889, constrói-se a primeira Constituição no Brasil, Constituição Federal. Nós temos a Constituição de 1988, 100 anos após a primeira, de 1889, que ainda se refere a questões do passado. Entre a primeira Constituição de 1888, aliás, 1889, até esta que nós vivemos, de 1988, 100 anos depois, 7 constituições foram estabelecidas no Brasil. Foram feitas 7 revisões constitucionais. E apenas em 1988, o racismo foi considerado crime. Crime inafiançável e imprescritível. Se o racismo foi considerado crime apenas há 20, 30 anos atrás, significa que nós passamos 100 anos da história, como população, sendo criminalizada, aliás, sofrendo as reações deste crime, sem nenhuma forma de punição oficial. E isso tem a ver, lá, com os 400 anos de vida enquanto escravos. Entre várias formas de organização do movimento negro, eu vou destacar aqui para vocês, em 1931, a criação da Frente Negra Brasileira. Não foi o único, a resistência sempre aconteceu, desde a época da escravidão. Muitas entidades existiram, principalmente a chamada imprensa negra. Hoje, ali, ó, o boletim do sindicato, através desse boletim pode-se denunciar coisas, né? Pode-se demarcar maneiras de organização de maneira livre, instituída por uma organização como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, extremamente respeitado no Brasil e no mundo. Mas nem sempre foi assim. A imprensa negra, na época da escravidão e após a abolição da escravidão, ela era feita através de iniciativa de alguns abolicionistas e também depois de alguns negros libertos que se tornaram famosos, né, como André Rebouças, como Luiz Gama, como Luísa Maim, e tantos outros. Mas essa imprensa era perseguida pela polícia como ato contra a ordem. Assim como Mandela, na África do Sul, foi preso por 27 anos por ter sido considerado terrorista por contestar o apartheid, aqui no Brasil, a perseguição acontecia a tantos, principalmente através
das suas reações palpáveis, como a imprensa negra, que já foi bem mais forte do que é hoje. Hoje não existe uma imprensa negra no Brasil, mas já existiu, não? Em momentos em que era considerado crime. E hoje que não é crime, não existe. Então, temos que pensar sobre isso. Bom, a Frente Negra foi um dos primeiros protestos de caráter nacional, chegou a ser um partido, foi caçada como partido pelo governo do Getúlio Vargas, mas constituiu um importante foco de organização no país. E o que ela fazia? Ela agregava os negros, trabalhava com a educação, considerando espaços de educação, como é hoje o EJA, o SEJA, considerando que os negros, a maioria, eram analfabetos na época, né? E orientava, fortalecia a população negra, organizava bailes, organizava festa, organizava formas de sociabilidade para os negros, né? Necessário para aquela época. E vários outros clubes existiram na mesma época como forma de contestação a esta ordem vigente, que era de não inclusão dos negros como cidadãos. Em 1944, uma outra forma de organização importante, Teatro Experimental do Negro, este criado por Abdias do Nascimento. Abdias foi teatrólogo, foi parlamentar, foi artista plástico, enfim, era um multimídia, né? E o Teatro Experimental do Negro, da mesma forma que a Frente Negra, também atuava através da educação, da cultura, da arte, e a Frente Negra tinha como... Frente Negra não, desculpe. O Teatro Experimental do Negro tinha como forma de agregar pessoas o chamado às empregadas domésticas, aos estivadores, considerando a atividade portuária muito forte nesta época, nos anos 1900 e pouco, os analfabetos, e tinha curso regular de alfabetização, como forma de tornar os negros oficialmente capazes de inserção na sociedade da época. E a arte como sendo também uma forma de expressão. Muitos dos artistas negros velhos que nós vemos hoje na TV, como Milton Gonçalves, como Ruth de Souza, como Léa Garcia, são produtos desta ação do Teatro Experimental do Negro no Brasil. Esse Teatro Experimental do Negro, como uma entidade, ele cumpriu com um papel importante, ele passou a ser, na época, uma referência também entre o Brasil e ações internacionais com a África, tendo como marca a participação do primeiro Festival Mundial de Artes Negras, realizado em Senegal em 1966. Muitos de vocês aqui não haviam nem nascido ainda, né? E, fechando essa ideia, né, Lélia Gonzalez, uma importante figura política no nosso cenário nacional, que morreu em 94, Lélia dizia o seguinte, que esse período, 1940, 50, 60, se caracterizou pela intensificação das mobilizações culturais, intelectuais e políticas de diversas entidades no Brasil. Entrando no nosso período contemporâneo, quando nós falamos de período contemporâneo, nós estamos falando dos anos 70 para cá. Reflexo do que aconteceu de luta anterior e também como reação à ditadura militar, nós temos aí um período, nos anos 60, 70, de fortalecimento de uma postura do Estado conservador no Brasil, considerando a ditadura em 64, instituída, e presente até hoje nos nossos dias, mesmo que oficialmente nós entramos no período de abertura após 85 nesse país, mas muitos atos ditatoriais ainda estão aí para manter a visão da elite de pé.
Mas, no período da ditadura, houve um refluxo dos movimentos sociais, não porque estes não atuavam, mas porque, via a força conservadora instituída pelos governos militares, os movimentos não tinham expressão de rua, não tinha expressão pública. Toda tentativa era cortada sem gentileza nenhuma, com mortes, né, com processos de expulsão das pessoas do país, com formas de tornar a ação social contestatória esvaziada. E o movimento negro também sofreu todo esse tipo de enfrentamento por parte da ditadura militar, tanto quanto qualquer outro movimento social. E há uma onda de pensamento teórico-acadêmico que diz o seguinte, que o movimento negro, nos anos 70, 80, se colocou de costas para o Estado. Isso é bastante significativo, né? Se a gente usar a imagem, né? Como se essa lousa aqui fosse o Estado e o movimento negro de costas para ele. O que significou isso? Uma forma de não reconhecer a ação do Estado ditatorial e tocar a vida para frente. Aí vem uma vertente, como estratégia de sobrevivência, uma vertente bastante cultural por parte do movimento negro. Surgem blocos como Ileaê, na Bahia, como similares ao Ileaê. O Ileaê surgiu em 1974. Similares ao Ileaê, tantos outros em todas as estruturas culturais do país. E tanto teóricos, né, do movimento, teóricos das ciências sociais, quanto militantes. Aí vem uma fala do Flavinho, que foi um dos entrevistados para a minha tese, Flavinho aqui de São Paulo, do PT e da Soweto. Flavinho diz o seguinte, o que significava estar de costas para o Estado, né? Como estratégia de reação e crítica à repressão estatal e também a omissão do Estado quanto ao racismo. Flavinho diz, na década de 70, a principal tarefa do movimento negro foi a estratégia de desconstituir o mito da democracia racial. O grande acerto dessa geração de militantes foi exatamente atacar essa construção perversa que a elite brasileira fez desde o Império, passando pela abolição, república e períodos sequentes. E depois, outra citação, a reação por parte do movimento negro tem como consequência, em São Paulo, por exemplo, em 72, um grupo de artistas um grupo de estudantes e artistas formou o SECAM. A imprensa negra, por sua vez, timidamente deu sinais de vida, retomando o que foi lá desde a luta pela abolição,